Boa noite, Roberto Gé. Eu queria te perguntar sobre, você falou sobre desatenção na defesa, eu queria perguntar sobre o aproveitamento no ataque. O Messi teve hoje, como você falou, algumas boas oportunidades, teve o canal do Kaká, teve o gol do lado, enfim, algumas outras boas chances, e o Everaldo perdeu por uma cabeçada no começo. Como melhorar esse aproveitamento? Como trabalhar isso para que o time pare de desperdiçar tantas chances e nesse dilema entre ter um time mais competitivo e um time mais efetivo, essa disputa entre Cano e Everaldo, como utilizar melhor essa disputa? Cara, eu sempre falo para vocês que vocês não têm as informações que eu tenho. Eu poupei o Samuel no último jogo, a sequência de jogos, hoje o Samuel teve uma lesão grave. Cara, vocês, com todo o respeito ao trabalho de vocês não podem, nem de longe, querer discutir com um profissional do futebol. Não estou falando que você está discutindo, entendeu? Não estou falando. Nós temos todas as informações, a gente conversa com os jogadores todos os dias, a gente conversa com o fisiologista, com o departamento médico, com o próprio jogador para saber as reais condições. O Fluminense vão falar, ele vai ter o mesmo discurso, não é problema ter o mesmo discurso. O Fluminense é o único que não tem o tanque cheio nesse campeonato, desde o Mundial, entra em campo a cada 3 dias. O Fluminense está andando bem nas 3 competições, mesmo mexendo no time, porque não tem um time. Você vê, tem clubes, times que estão disputando 2 competições, às vezes até uma, e o treinador muda 4, 5 jogadores. Eu sou obrigado a mexer porque eu vou perder mais jogadores pro departamento médico. Só que quando eu tô mexendo é porque eu confio no meu grupo. Os jogadores estão entrando, estão dando quando eu recado. Aí você fala assim, o que fazer pra gente aproveitar melhor as oportunidades? A gente treina. Dentro do possível a gente treina. A gente tem pouquíssimo treino. O jogador que joga, no dia seguinte, ele tem que fazer a recovery. 2 dias depois, ele tem que treinar 15, 20 minutos para recuperar 48 horas antes do jogo. No dia seguinte, ele tem que fazer um treino rápido para ir pro jogo no outro dia. Então vocês insistem demais do jogador de futebol. Eu ouço treinadores, eu tenho ouvido algumas entrevistas de alguns treinadores que não aguentam o Brasil porque são muitos jogos. E nós que somos aqui, nós temos que ficar aturando toda hora, a cada 3 dias, um jogo, dando nas 3 competições. Eu não sei mais o que vocês querem do Fluminense. Eu posso falar por mim, o presidente está aqui, pode falar por ele, mas o presidente pensa da mesma forma que eu. O Fluminense está muito bem, está andando nas 3 competições, faz parte você perder um jogo. Eu sei que nós precisamos melhorar em alguns aspectos. Eu sei que a gente precisa melhorar nas finalizações, aproveitar melhor as oportunidades, não dar tanto mole assim pro adversário, mas é pouco tempo também para a gente treinar. E mesmo assim, eu volto a repetir, nós enfrentamos o Bahia, que é uma grande equipe, está no G4 do Campeonato Brasileiro, está numa final da Copa do Nordeste, e nós enfrentamos o Bahia de igual para igual, que fomos melhores que o Bahia, pelo menos na minha opinião. Então, o que está errado? Corrigir algumas coisas? Sempre que tem tempo a gente procura corrigir. Agora, não vamos achar que está tudo errado. Não vamos achar isso. Nós temos mais 90 minutos em termos de Copa do Brasil para a gente tentar reverter em casa, e lá é outra história, é uma partida de 180 minutos. Perdemos os primeiros 90 minutos, mas nós temos todas as condições com o grupo que a gente tem de a gente reverter no Maracanã. Renan, boa noite a todos. Flávio Vinick, do SBT. Para você, Renan, o que foi crucial, então, para esse resultado hoje? Foi pecar as finalizações? Foi a desatenção na hora do gol? O que você coloca como crucial nessa derrota? As duas coisas. Você foi bem. As duas coisas. Não aproveitamos as oportunidades que nós tivemos. Uma principalmente com o Canóbio no início do primeiro tempo, cara a cara com o goleiro. O gol anulado, certo, detalhezinho, mas estava anulado. As 2 oportunidades, principalmente logo no início do segundo tempo. Nós não aproveitamos as oportunidades que nós criamos e, infelizmente, faltou a concentração necessária no gol que nós tomamos. Então, foram as 2 coisas. No futebol, eu falo sempre isso. O juiz apitou, a coisa vai acontecer, a favor e contra. Enquanto o juiz não acabar a partida, a coisa vai acontecer também a favor e contra. Então, é essa tensão que eu cobro muito no meu grupo. Vocês não têm noção do que eu cobro. Essa falta de foco tem feito com que a gente tenha tomado gols que a gente não pode tomar. No momento que o time estava concentrado, não estava dando oportunidades à equipe do Bahia, a gente estava dominando a partida, estava sendo um jogo legal, bem disputado, 2 grandes equipes. Vacilamos, tomamos o gol. Então, você não pode vacilar no futebol. Vacilou, o adversário não vai te perdoar. Infelizmente, nós tomamos o gol no final, mas como falei, foram os primeiros 90 minutos, e agora nós temos mais 90 minutos lá no Maracanã. Ô, Renato, capaz, Gabriel Navarro falou. Eu vou insistir um pouquinho, mas por um outro aspecto, a primeira pergunta que foi feita sobre essa questão da desatenção. Você falou sobre a questão do treinador ter 30%. Você falou agora também. Mas eu queria te ouvir do porquê você acha que você tem batido essa tecla vários coletivos. Você assiste todo coletivo, a gente faz a pergunta, você insiste nessa tecla, e hoje na hora do gol, isso foi uma afetação geral na torcida, desatenção na hora do gol. Depois quase saiu o segundo ainda do gol. Por que você acha que tem acontecido isso? Porque você falou que não tem como você entrar em campo e jogar. Você já não joga mais, você tem a sua parte como treinador. Mas qual é a sua análise do porquê isso tem acontecido? Porque no Brasileirão podia ser uma divisão de atenção, mas a Copa é o principal objetivo do Fluminense, a gente vê pelas escalações. Por que o time tem se desconcentrado tanto? Isso tem sido uma falta tão recorrente no Fluminense? Não, você não pode falar que o time tem se desconcentrado. Hoje o time não se desconcentrou. Hoje não foi o time. Foi um jogador só. Ué. Não, eu estou perguntando só para você. Não, tudo bem. Eu estou falando que foi 2 jogadores no máximo. Então o time está fazendo uma belíssima partida, como eu falei. A desatenção hoje. Só que aqui, quando ganha todo mundo. Quando perde todo mundo. Então, quem entende futebol, quem vê futebol, conhece futebol, vê onde está a falha. Nós somos profissionais que eu sei que foi a falha.
Entendeu? Mas isso tem que cobrar deles dentro de 4 paredes. Aí você fala assim, o negócio dos 30% do treinador não são os 30%. 70% durante a semana, mais ou menos, você tem 75%, 65% por aí. Os 25%, 30% são dos jogadores. E ninguém está botando a culpa nos jogadores. Os jogadores também têm que ter a responsabilidade deles. Tanto é que eu estou te falando, meu time foi melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos num lance. E o adversário não pegou. No futebol, eu falo para eles, eu conto 2, 3 historinhas para eles. Uma delas é o seguinte: ninguém pega o filho de 2 anos, 1 ano e meio, vai no shopping, sai andando e dá as costas. No futebol é a mesma coisa. Você não pode dar as costas para a bola. Você tem que estar ligado, tem que estar focado o tempo todo. Eu falo para eles têm tudo. O presidente está aqui, não é porque ele está aqui. O presidente dá tudo para eles. Merecidamente, eles têm tudo. Agora, numa hora e meia, eles têm que dar o máximo. Tem que ter a entrega. Tem que ter o foco por tudo que eles têm na vida. Nessa 1 hora e meia, tem que ter a entrega. Eles têm que dar em troca para o clube tudo que o clube proporciona para eles. E quando eu digo em tudo, é exatamente esse foco dos 90 minutos. Vacilamos num lance, praticamente o último, o penúltimo lance do jogo, na hora do gol, tomamos o gol. Mas nem por isso vamos falar que está tudo errado, né? Foi uma derrota, uma equipe que está no G4, como falei, os primeiros 90 minutos foram jogados, e agora não tem mais 90 minutos no Maracanã. Se o Fluminense estivesse brigando no momento contra o rebaixamento e tivesse tomado de 3 hoje aqui do Bahia, tudo bem, a coisa poderia estar errada. Não é o caso, né? O Fluminense está muito bem na Sul-Americana, está andando bem no Campeonato Brasileiro e está muito bem na Copa do Brasil. O jogo de hoje faz parte do futebol. Tivemos oportunidade, não fizemos. Eles tiveram menos oportunidade e fizeram. Vacilamos. Não tem que vacilar, não tem que ter o foco. O foco, enquanto ele não apitar, tem que estar focado. Você não pode focar. É aquele segundinho. A coisa vai acontecer. E aconteceu. É claramente muito irritado. Ele fala ali, quando ganha todo mundo, quando pede todo mundo. Mas hoje percebi, não sei se Mansur e Alex vão concordar comigo, ele está muito bravo com os jogadores. A bronca vai ser grande. Ele falou diversas vezes em falta de atenção, em ter que estar focado, que 70% é do treinador, mas 30% é do jogador. Então, assim, para mim ficou muito claro que o Renato falou, olha, a culpa de hoje da derrota é dos jogadores, né? Porque, na opinião dele, e eu concordo com isso, houve uma desatenção, e ali não é culpa do treinador. A falta batida de uma maneira rápida e inteligente pelo Jean Lucas, o Guga estava fora da linha, completamente fora da linha defensiva, a gente está vendo aí, permitindo a entrada do Juba, e houve uma desatenção geral ali da zaga do Fluminense naquele momento. Nessa parte, não sei se vocês concordam, mas o treinador não tem culpa, ou tem, Mansur? Não, vamos lá. Primeiro assim, o Renato deve ser, sempre tem esse hábito de falar isso, ele deve ser muito bom de vestiário, né? Não é a primeira vez que ele dá uma entrevista em que ele expõe, às vezes, o jogador de uma maneira que outros treinadores perderiam o comando do grupo, e a gente nunca teve notícia dele ter perdido esse comando. Para mim, minha sensação é a seguinte: primeiro, como o jogo já na parte final não era um jogo dos times se atacando freneticamente, quase como se todo mundo conduzisse o jogo já com um empate, quase convencido de que o jogo terminaria 0-0, o Fluminense não se preparou para uma cobrança rápida. Se a gente tiver de novo o lance do gol, vamos colocar o gol na aí hora novo, que a falta vai ser batida, tem pelo menos 1 ou 2 jogadores que dão as costas pra bola. Porque eles não estão olhando, imaginando uma batida rápida. Sobre isso. Um deles é o René. Isso vai ficar mais claro quando a gente tiver o replay do alto. Que a câmera vai... o René está voltando de costas, o Bernal faz um gesto também, mas também vira as costas. E a outra questão é, quando a linha está completamente quebrada, quando o Guga está percebendo a infiltração, ele tenta correr atrás, mas o Fluminense não se preparou, nem a linha defensiva, nem os jogadores que poderiam cercar a bola para fazer com que a falta demorasse um pouco mais a ser batida, se prepararam. Mas aí estava totalmente desatento, despreparado para uma cobrança rápida. Mas a minha dúvida foi, o Guga erra ao permanecer baixo com a linha mais alta, ou o Guga tenta salvar algo que a defesa toda falhou porque a linha estava alta demais? A gente precisava ver no momento da batida onde ele está. Se ele já está no momento do lançamento. Porque se ele percebeu a corrida... Vamos mostrar de novo, Eugênio, aquela imagem mais do alto. Primeiro a gente precisa saber o que é combinado, né? Se é para a linha defensiva jogar no limite do risco, se é para uma cobrança de falta que vai ser feita sem pressão, numa situação... Deixa parado. O Guga já está fora da linha. Ele já está fora da linha. Já está fora da linha. Né?
Isso, exatamente. Ele tá fora. A gente precisa saber o que é o... E agora, a hora que ele bate na bola, Agora vamos pra ver soltar se devagar. ele iria entrar impedido. Aí ele mesmo vê se o Juba Guga- correndo, como ele sabe que ele já ofereceu. Ó, mas pera um pouquinho. Ele já correu pra trás. Ele continua correndo pra Ele trás. aí não não tem mais estaria so- impedido, Aí não, não é tem mais- não é o Guga que tá dando condição pra ele. Ele tá em condição mesmo com o Guga lá. O Guga, ele tenta salvar. Né? No momento do lançamento, ele está completamente quebrado em relação à linha defensiva. Ele tá muito aberto, A né? partir do momento que ele está quebrado, ele não tinha mais como salvar, até porque quem ia ser lançado estava vindo de trás e não ia entrar impedido mesmo. Aí, a partir desse momento, ele corre para trás para tentar evitar o gol. Aonde tá o erro aí, Alex? O Guga, ele tá muito aberto, É. né? A circunstância da jogada, lógico, foi a falta. Ele tinha que estar mais Só fechado que- aqui e deixar o Isso, ponta lá mais Só solto, que a né? falta, independente de onde seja, primeiro ponto, eu tenho que estar no lugar certo. Do jeito que foi a falta aqui, o restante está, a princípio, bem posicionado, o Guga ele está um pouco aberto. Primeiro ponto. Depois ele tenta salvar. Só que aí tem a questão que todo atleta que vê o movimento de quem está com a bola, que é o Jean Lucas no caso, ele tem que naturalmente olhar ao redor, porque ele está mostrando. O corpo do seu adversário, ele mostra a ação que ele vai fazer. E aí o Fluminense demora a reagir. Né? O Hércules, você pode ver lá que ele perde o Juba. Por que ele faz o movimento? Também. Porque ele viu, enxergou o espaço e o Jean Lucas também. Então isso é de jogada, nem é jogada que você fala, é treinada pelo treinador. Sim. Pode ser de falar, fique atento o tempo todo, seja marcando ou com a bola. E o benefício aí foi de jogada individual dos dois, que acabou.